Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou Nicole Fusco e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque na nossa programação. Na segunda-feira, a Ford anunciou o fim da produção de veículos no Brasil. De acordo com a Ford, serão fechadas as fábricas de Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo e Horizonte, no Ceará. Em entrevista para a Jovem Pan, o prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo, lamentou a situação e disse que apenas com impostos a cidade deixará de arrecadar mais de 30 milhões de reais ao ano. O prefeito disse que agendou um encontro com o governador Rui Costa para tratar do assunto. Em vídeo nas redes sociais, o governador baiano lamentou a notícia e criticou a falta de planejamento do governo federal. Infelizmente, enquanto alguns, dia após dia, só faz politicagem, o nosso país vai perdendo várias e várias empresas. Semana após semana, são indústrias fechando. E não tem planejamento macroeconômico, não se faz reforma tributária, não se apresenta um ambiente de segurança institucional para que os investidores possam acreditar no Brasil. Nas redes sociais, a Prefeitura de Taubaté também lamentou o fechamento da fábrica e a demissão de funcionários, mas disse que buscará alternativas com o governo do estado e o Sindicato dos Metalúrgicos. Em entrevista à Jovem Pan, a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, diz que a saída da Ford é pior para outros estados do que para São Paulo e que o governador João Dória pediu que a empresa dê respaldo aos funcionários. Trabalhando a quatro mãos, com a Ford, com a Prefeitura de Taubaté e também com os sindicatos e associações de classe para acompanhar esse plano de mitigação dos impactos aos trabalhadores. Essa é uma primeira força-tarefa. A segunda força-tarefa é para a destinação das instalações da fábrica na região de Taubaté. O assunto repercutiu até mesmo em Brasília. Houve discussão nas redes sociais entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o secretário especial de Comunicação Social do governo Bolsonaro, Fábio Weingarten. No Twitter, Maia diz que o fechamento da Ford é uma demonstração da falta de credibilidade do governo brasileiro, de segurança jurídica e de um sistema tributário racional. Weingarten respondeu dizendo que a Ford Mundial fechou fábricas por mudar o foco de sua produção e quem falar o contrário mente e quer holofotes. O Ministério da Economia, em nota, disse que a decisão da montadora destoa da forte recuperação observada na maioria dos setores da indústria no país. Fato é que a empresa fechou 2020 apenas como a quinta que mais vendeu carros no Brasil, com 7,14% do mercado. Foram vendidos 119.454 automóveis, segundo a Anfávia, Associação dos Fabricantes. Isso mostra queda de 39,2% na comparação com 2019. Ao todo, a montadora conta com 6.171 funcionários e disse que cerca de 5 mil empregos serão afetados com a reestruturação no Brasil e na Argentina. De acordo com a Ford, o fechamento das fábricas no Brasil faz parte do seu processo de reestruturação global. O economista e reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins, explica que o setor de transportes passa por uma crise mundial. O mercado todo esfriou porque a pandemia botou uma grande parte da população do mundo em isolamento social, diminuiu o uso, diminuiu o comércio, diminuiu inclusive o comércio de veículos usados. Todo esse emaranhado redunda numa situação como essa, que é uma situação específica da Ford, mas ela tem suas razões, e essas razões foram agravadas pelo ano de 2020 pela pandemia. O assunto foi comentado no programa Morning Show. Teve mais repercussão pelas redes sociais, né? Teve mais repercussão, Paulo, e todas elas, a maioria delas pelo menos, com críticas ao presidente Jair Bolsonaro. O apresentador Luciano Huck no Twitter escreveu o seguinte: a Ford, uma das maiores montadoras do mundo, deixa o Brasil para se manter na América do Sul, só no Uruguai e na Argentina. Lá se vão mais de 5 mil empregos por aqui. Sobra descoordenação e falta de confiança no país. É o efeito da pandemia também, mas é sim ausência de liderança. Tivemos também outras manifestações, podemos rodar aqui os tweets, os outros comentários que foram feitos. O Ciro Gomes escreveu o seguinte: que desastre, meu Deus do céu.
A Ford anunciou que vai fechar todas as suas fábricas no Brasil. Com a saída de mais uma montadora, nosso país segue afundado no processo de desindustrialização. Bolsonaro vai liquidar a nossa nação. Congresso, cumpra o seu dever. Impeachment já. Foi o tweet que o Joel mais gostou, foi o do Ciro Gomes. O Ciro tá consistente na mensagem, né? Toda mensagem dele termina com a saída do Bolsonaro. Exatamente. É a única solução para o Ciro. O ex-presidente Lula, Paulo, compartilhou uma reportagem de 2009 do Globo que dizia o seguinte: Ford anuncia investimento de 4 bilhões de reais no Brasil. E aí ele escreveu: notícia boa, mas de outra década. O ano era 2009, ano que ele estava no poder. E o deputado Marcelo Freixo, também pelo Twitter, escreveu: lembram quando Bolsonaro disse que se a esquerda vencesse na Argentina, nossos vizinhos fugiriam desesperados para cá? Pois a Ford vai fechar todas as fábricas no Brasil e manter a produção no Uruguai e na Argentina. Bravata não gera emprego, nem vai tirar o país do buraco. Inclusive, Paulo, muitos perfis ontem também compartilharam uma foto do presidente argentino Alberto Fernandes com diretores da Ford fazendo essa negociação. Enquanto isso, no mesmo dia, o Bolsonaro estava em praias, estava passeando, então acabaram também fazendo essa comparação sobre a liderança aí desses dois governantes. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, existe uma coisa no Brasil chamada Custo Brasil, né? Este governo conseguiu diminuir esse custo ou não? Para uma empresa como a Ford, não, de jeito nenhum. O Brasil é um país onde ainda empresas enfrentam, por exemplo, uma carga tributária não só alta, como muito complexa. O custo, o investimento, o gasto que a empresa tem que fazer para conseguir calcular e pagar seus impostos, ele é altíssimo comparado com o resto do mundo. Sem falar na judicialização. A empresa paga, acha que pagou certo, depois vem a Receita e diz que não, pagou errado, vai para a Justiça. Então isso tem um custo altíssimo. E o Brasil é um país que está numa situação muito incerta politicamente. A gente vê o mundo num momento de instabilidade. O que as pessoas buscam? O que empresas, inclusive, buscam? Ordem, segurança, confiança de que as coisas vão melhorar. Elas veem nos Estados Unidos o Capitólio sendo invadido, por exemplo. Olham para o resto do mundo, cada líder condena aquilo. O que o líder brasileiro faz? E não é a primeira vez. Diz, não, aqui vai acontecer igual. Todos esses recados que o Bolsonaro manda, o recado ambiental, em que agora a gente tem nações europeias, nações desenvolvidas discutindo entre si, sem presença do Brasil, discutindo possíveis sanções comerciais e econômicas até contra países que não cuidam do seu meio ambiente. Tudo isso vai se juntando. Todo esse cenário de caos e desordem, que para o Bolsonaro, eleitoralmente, é a estratégia dele. Ele descobriu que ele ganha com a confusão, com a bagunça, com a balbúrdia. Mas tudo isso que eleitoralmente para ele é bom, para a perspectiva de uma empresa que quer planejamento, que quer confiança, que quer saber se ela pode ou não fazer um investimento, para uma empresa é ruim. Por isso, não é de todo surpreendente que uma empresa como a Ford esteja deixando suas operações em fábricas no Brasil. Vai manter uma coisa ou outra, né? Aqui no estado de São Paulo, mas as fábricas vão fechar aqui no Brasil e vai manter, por exemplo, produção na Argentina. Você pensa, nossa, até na Argentina? Pois é. A decisão empresarial... Adrilha, você acha graça, mas infelizmente para o Brasil é um sinal ruim. É um sinal ruim de que... Eu tô achando graça da Ford, não é sua. Pois é, infelizmente é ruim para o Brasil, porque mostra que o grau de confiança no nosso país está muito embaixo e, infelizmente, não é à toa. As nossas autoridades políticas têm feito por merecer. Vamos colocar o resto também. Congresso não adiantou reformas que poderiam ter ajudado muito nosso ambiente de negócios aqui, não foi feito. Existe uma situação fiscal do Estado brasileiro gravíssima. A gente não sabe se o Estado consegue fechar suas contas. A indústria automobilística já recebeu bilhões de subsídios do Estado brasileiro aí ao longo dos últimos anos, né? Mas acho que os últimos 16 anos foi cerca de 50 bilhões de reais ao todo. Isso não é só a Ford, mas a indústria como um todo. Ou seja, enquanto recebe isso, talvez valha a pena. No momento em que diz, o Estado está com as mãos amarradas agora, não vai ter mais muito espaço, inclusive, para esse tipo de política de tentar animar o setor, botando dinheiro no setor. Então, deixa de valer a pena manter uma fábrica no Brasil. Adriles, qual que é a responsabilidade do governo no encerramento dessas atividades da Ford? Sinceramente, eu acho muito pouca. Você fazer uma comparação, por exemplo, do Brasil com a Argentina está numa situação muito mais caótica economicamente, em ponto de vista de liberdade, de um governo autoritário, do que o Brasil, né? Isso não explica exatamente a saída da Ford. Eu acho que toda essa discussão é um desvio de foco.
A Ford está ruindo as pernas há muito tempo e toda a indústria automobilística tem tido uma redução nos seus custos, né? Os carros estão se tornando meio prescindíveis pela grande oferta e grande demanda de aplicativos, de transportes por aplicativos. As pessoas cada vez menos se interessam em comprar carros e usam transportes públicos e privados efetivos. O isolacionismo derivado da pandemia piorou mais a situação. Se as pessoas não podem sair de casa, por que elas vão comprar carros? Ou seja, por que elas vão usar carros, né? A Ford perdeu, se eu não me engano, 40% da sua efetividade. A indústria automobilística como um todo perdeu 25%. E no Brasil a gente dá 20 bilhões de incentivos fiscais para a Ford. São 5 mil pessoas, 5 mil famílias que não vão deixar de sustentar. É uma notícia péssima? Mas veja bem, do ponto de vista do insumo econômico, a gente podia dar esses 20 bilhões de incentivos a pequenas e médias empresas que iriam gerar talvez muito mais empregos que os 5 mil da Ford, né? No mais, aí eu concordo com o Joel. A carga tributária brasileira é imensa, é absurda. A legislação trabalhista e sindical impede, em grande medida, a retomada do trabalho, ou seja, é um impeditivo, muitos direitos e empregos a menos. E, de fato, tanto o presidente quanto o Congresso Legislativo deveriam focar, em vez, por exemplo, do Bolsonaro ficar falando de voto impresso e falsificação de votos, esse tipo de coisa meio delirante, focar na necessidade urgente de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa, que essas duas coisas, sim, poderiam ser um enorme incentivo a que voltasse a ter um ambiente de negócios para além da pandemia, para além do isolacionismo, que pudesse ser mais atrativo, não só a Ford, mas com todas as outras empresas internacionais. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou o impeachment do presidente Donald Trump. Segundo os deputados, agora Trump é considerado culpado por incitar a violência que resultou na invasão do Capitólio na semana passada. O impeachment foi aprovado por 232 votos a favor, o mínimo era 217, e 197 votos contrários. 5 deputados não votaram. Desta vez, 10 deputados republicanos foram favoráveis a seu afastamento. O processo agora segue mais uma vez para julgamento no Senado. Trump perde o cargo com 2/3 dos votos dos senadores. O senador Mitch McConnell, líder da maioria republicana, disse que o julgamento não começará antes do dia 19, véspera da posse de Joe Biden. Esta é a questão crucial para o processo. Isso porque os deputados ainda precisam entregar formalmente a acusação, nomear os parlamentares que serão os promotores do caso e ouvir a defesa do presidente. Somente depois das audiências os senadores votam. A casa tem margem apertada entre republicanos e democratas. Com a eleição da Geórgia, a questão está dividida praticamente em 50-50. Isso significa que, para caçar o presidente, será preciso que 17 senadores republicanos votem contra Trump. Isso é difícil de cravar, muito embora um pequeno grupo no partido já avisou que votará pela condenação. Com Trump fora do cargo, se for condenado, será um grande recado político dado aos Estados Unidos. Ele também perde os direitos de ex-presidente, como a aposentadoria pelo cargo no valor de $200 mil por ano, nem se candidatar novamente à Casa Branca. A imprensa americana diz que para ficar inelegível, no entanto, é preciso outra votação no Congresso, com metade dos congressistas aprovando a medida. Trump, usando a conta oficial da Casa Branca no Twitter, divulgou um vídeo ontem à noite condenando a violência da invasão ao Capitólio, mas não comentou o impeachment. E as autoridades americanas, frente a todos esses acontecimentos recentes, estão em alerta para grupos de milícias armadas e extremistas que têm como alvo a posse presidencial de Biden. Um boletim foi emitido pelo Centro Nacional de Contra-Terrorismo e pelos Departamentos de Justiça e Segurança Interna. Segundo o The New York Times, o documento diz que muito provavelmente esses grupos representem as maiores ameaças de terrorismo doméstico em 2021. Ontem, o Airbnb disse que cancelou todas as reservas de casas e apartamentos em Washington, D.C. A medida visa evitar a hospedagem de pessoas ligadas a grupos extremistas que podem planejar algum ataque durante a posse de Joe Biden. A plataforma explicou que a decisão acompanha um pedido de oficiais federais e distritais para que ninguém viaje para a capital americana por questões de segurança. A decisão foi analisada em Os Pingos nos Is. Essa parte era mais fácil, eles conseguiram com o pretexto da Ucrânia e agora eles tinham mais
digamos, mais munição, né, para poder conseguir esse impeachment simbólico para tentar humilhar, repito, o Trump e asfixiar o que ele simboliza na política. Eu quero lembrar aqui, como a Ana Paula já explicou bem também, que o Trump ele chegou ao poder dentro do Partido Republicano e depois ganhando a presidência, com um discurso e uma prática, de certa forma, anti-establishment. E quando ele fala anti-establishment, né, drenar o pântano de Washington, ele está atacando também o próprio Partido Republicano. Não é só o Partido Democrata. Então ele fez muitos inimigos dentro do seu partido. É verdade que os Estados Unidos têm um modelo bipartidário, quando o presidente é eleito, deixam algumas divisões para trás, algumas divergências, e costumam votar junto em muitas pautas. Então ele conseguiu governar. É a diferença enorme que existe e sempre existiu em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro vence com um fenômeno análogo ao de Trump no Brasil, com um discurso anti-establishment e tudo mais, só que num Congresso absolutamente fragmentado, sem um partido, sem uma base. Então essa é a grande diferença, o que tornou a governabilidade do Trump mais fácil aqui nos Estados Unidos, e com isso ele conseguiu entregar uma gestão de resultados, como lembrou o próprio Fiuza. E esse clubinho não quer saber de resultados e quer demonizar o Trump, que seria a maior ameaça do mundo, né, viva hoje, num mundo em que tem China, em que tem Irã, em que tem Venezuela na América Latina e por aí vai. Então tudo isso é uma questão de narrativa. Esse impeachment vem nessa linha e o grande perigo é o que a Ana Paula já mencionou também, né? A esquerda sempre usou a estratégia de dividir para conquistar. Então, com esse pedido novo de impeachment, eles estão dividindo o Partido Republicano. E como tem muita gente interessada nisso, em expurgar o trumpismo dentro do partido, né? Eles vão se aproveitar disso e agora o risco maior é esse racha. Alguns senadores americanos já demonstraram essa preocupação do enfraquecimento do partido, e aí os democratas vão realmente sambar sozinhos praticamente, né? Alguns senadores ou congressistas republicanos andaram espalhando, né, dizendo que receberam ameaças, estão preocupados com violência se votarem a favor do impeachment. Isso também já é parte dessa narrativa. Eu quero lembrar aqui ao nosso ouvinte que o Donald Trump, no dia fatídico da invasão do Capitólio, já tinha pedido paz, para todo mundo ir embora de forma pacífica. Ele não incitou em momento algum violência ou invasão. Não mostraram isso em nenhum discurso dele. Agora, ele fez mais uma vez uma mensagem de paz, falando, vamos todo mundo tomar cuidado. Agora, ele não controla a multidão toda, né? E essa é a estratégia dos democratas, é pegar as franjas mais radicais, usar como sinônimo de tudo aquilo que o Trump simboliza. Quem votou no Trump concorda com a invasão do Capitólio, que é uma grande mentira, e aí com isso eles vão tentando eliminar e calar, com o apoio das redes sociais, das big techs, todo mundo, né? Então, tem mais de 20 mil soldados para tomar conta da segurança do dia da posse do Joe Biden. Por quê? Porque o clima está tenso. Isso se deve a Trump só na narrativa democrata e da mídia. A verdade é que a esquerda, em conluio com a mídia, esticou demais a corda, com suas fake news, com suas distorções, com a sua demonização de tudo aquilo que representa o governo Trump, e isso tem, na terceira lei de Newton, obviamente, uma reação. Então as pessoas estão saturadas, estão indignadas, revoltadas, e isso não é controlável pelo próprio Donald Trump. Ele é uma parte do fenômeno, ele é muito mais uma reação, já um sintoma, do que a causa. E a turma da mídia não quer enxergar essa realidade, quer eliminar o Trump como se ele fosse a raiz do problema, e isso aí vai apenas jogar mais lenha na fogueira, Vitor, porque vão dobrar a aposta e não vão ter mais o bode expiatório, que é o Trump, para assumir todos os pecados em seu nome, né? Então, isso vai gerar um quadro de agravamento das tensões de um país já muito dividido e polarizado nos próximos anos. Para você que chega agora, a gente repete a informação. Portanto, aprovado na Câmara dos Estados Unidos o impeachment do presidente americano Donald Trump. Eram necessários 217 votos para aprovação, agora já são 231. Estão aí na tela, inclusive, as imagens ao vivo do Capitólio, do Congresso americano. Já são 231 votos a favor, 197 contrários. 10 republicanos, inclusive, votaram a favor do impeachment de Trump, 221 democratas, mais 10 republicanos, integrantes do próprio partido de Trump, portanto, que votaram a favor
do processo, somando então 231. E do lado republicano, do lado do não, na verdade, 197 republicanos votaram pelo não prosseguimento do impeachment, nenhum democrata. Essa votação continua, mas o número necessário era 217. Com 217 manifestações, 217 votos, seria aprovado o impeachment, o que aconteceu, portanto, na Câmara. Resta agora a votação no Senado. Fiuza? A estratégia é derrotar nas urnas, né, numa eleição altamente suspeita, não tem como a gente não repetir isso, e depois pisotear. Né? Eles querem dizer, derrotamos o mal e pisoteamos o mal. Só que os sinais estão absolutamente invertidos aí. Eu volto a dizer, o governo Trump, eu não sou trumpista, não me rotulo como conservador, como direita, nada disso. Me interessa, sim, boa organização, bom governo, competência, honestidade, para não encherem o nosso saco e a gente poder tocar a nossa vida. A política serve para isso, para mim, pelo menos. E é impossível você olhar o legado de Donald Trump e dizer que é o mal nesse sentido que a política traz. É um período de boa gestão, é um período de ascensão social, de ascensão de minorias, de ganho de liberdade. Eu não tenho nenhum interesse em ficar falando de Trump aqui, isso é uma constatação. Então, eu estou dizendo para alertar o seguinte, o que foi derrubado, né, o que está sendo derrubado como se fosse a derrubada do mal, é um governo democrático. O que está sendo ferido, espero que não de morte, é a democracia. E eles são doidos, eles são desvairados, né? Como disse a Jane Fonda, Covid é o presente de Deus. Né? Eles sonharam com esse negócio de jogar uma mão de areia nos olhos da plateia, para bagunçar o coreto e para poder criar um ambiente confuso em que se deu, né, essa transição, onde se afirmou a eleição do fenomenal Joe Biden. Né? O poste de Barack Obama, que se transforma no maior fenômeno eleitoral da história, acredite, se puder. Né? Então, que movimento é esse? Né? Esse movimento não tem nada a ver com uma dicotomia de política. Isso aí é supressão de democracia. Tanto que a gente viu as plataformas de rede social, que são ambientes, volto a dizer, digo sempre, salutares, democráticos, né? Trouxeram inclusão, trouxeram uma tomada de consciência da parte de muita gente. Isso não tem volta. Não adianta você dizer, não, agora a gente vai controlar todo mundo. Não. Isso educou, inclusive. Né? Muita gente que era passiva nessa questão da informação, do discernimento, da discussão da realidade, hoje é ativa, hoje aprendeu a pensar, aprendeu a participar, não tem volta. E essa parte da sociedade, hoje mais atenta e mais participativa, ela está percebendo essa guinada autoritária. Ela está percebendo que isso não é uma derrota, uma vitória contra o mal. Ela está percebendo que isso é um atropelo. É um atropelo dos alicerces da democracia. Então, é uma política de espetáculo, é uma política de tentativa de, como já disse, criar um clube de falsas virtudes. Né? Você recita uma cartilha, repete algumas coisas, a questão da vacina, por exemplo, a gente está assistindo, é impossível, né, no ambiente da grande mídia hoje, por exemplo, é impossível você discutir com franqueza o histórico do desenvolvimento de vacinas, dizer, bom, mas essas que estão vindo, o comparativo, será a segurança, a eficácia? Isso tudo é impossível. Todos sabem do que eu estou falando. Você começa essa conversa, imediatamente surge a patrulha, essa patrulha, que quer falar sozinha, que é muito grande hoje, dizendo que determinados assuntos são incontestáveis. Eles estão criando dogmas. E o final disso, Vitor, né, quer dizer, eu espero que não chegue-se a esse final, mas para onde está apontado é para um lugar bizarro. E todos aqui já viram, né? O Fórum Econômico
de Davos, o Fórum Econômico Mundial, lá com a sua Agenda 2030, tem slogans do tipo, ali na frente você não vai ter nada e vai ser feliz. Vocês já viram isso, né? You own nothing, you'll be happy. Isso é, evidentemente, um slogan fascista. Isso é um slogan fascista fantasiado de bondade. E o que se quer com isso? Volto a dizer, se quer criar um conjunto de falsas éticas. Nós estamos vendo, esses que estão desesperados vendo que um governo que trouxe a ascensão para os menos favorecidos é tratado como um governo antidemocrático e querem projetar sua voz, querem questionar esse falso, né, consenso, são tratados como obscuros, como obscurantistas. Esse é o truque, né? Você não vai ter nada e vai ser feliz porque você vai se sujeitar a um clubinho de falsa ética, né? Você vai perder a sua liberdade. Você vai poder ter liberdade relativa se você rezar por essa cartilha. É um cenário assustador, ainda remoto, mas nem tanto. E o que se passa nos Estados Unidos da América hoje tem absolutamente tudo a ver com essa diretriz que pode ser tudo menos democrática. Os últimos dias também foram marcados pela troca de farpas entre Bolsonaro e Dória por causa da eficácia da Coronavac. O governo de São Paulo reagiu à ironia do presidente Jair Bolsonaro em relação à capacidade de proteção da Coronavac. Na terça-feira, o Instituto Butantan divulgou que a vacina tem eficácia geral de 50,38%, pouco acima do mínimo recomendado pela OMS. Em conversa com apoiadores nesta quarta, Bolsonaro foi questionado sobre o resultado. Então, essa de 50% é uma boa? Não. O que eu apanhei por causa disso, agora estão vendo a verdade. Estou 4 meses apanhando por causa da vacina. Em uma rede social, o governador de São Paulo, João Dória, disse que Jair Bolsonaro brinca de ser presidente. O tucano completou que, ao invés de comemorar o fato do Brasil ter um imunizante para combater a pandemia, Bolsonaro ironiza a vacina. Nesta quarta, a Turquia aprovou o uso emergencial da Coronavac. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a comparação entre a Coronavac e as vacinas da Pfizer e da Moderna não é possível porque os testes foram feitos em públicos diferentes. Quando comparamos estudos assemelhados, a eficácia dessa vacina não é diferente de nenhuma outra vacina que já teve os seus resultados apresentados. Vacina Sinovac. População geral na Turquia, 91% de eficácia. Essa eficácia é a eficácia obtida na situação mais dramática de teste de uma vacina. Na população geral, será muito superior à eficácia geral. Será assemelhada à que foi feita lá na Turquia. Mesmo com o início da vacinação no estado, a equipe de saúde ressalta que medidas sanitárias, como o uso de máscaras e evitar aglomerações, deverão ser respeitadas. A polêmica foi discutida no Morning Show. O nosso Jodriles aqui já está naquela ansiedade para falar, então vamos lá. Adriles, o que você acha? O presidente Bolsonaro está brincando de ser presidente da República ou você está satisfeito com 50% de eficácia? 50 é bom, Adriles? É uma ironia trágica, né? Jair Bolsonaro, o Messias, alertou exatamente para a possibilidade da irresponsabilidade da pressa com uma vacina que não poderia ser insuficientemente capaz de melhorar o problema brasileiro. Não estou dizendo que a Coronavac não seja ineficaz, ou que seja um desastre, ou que seja um fracasso. Mas tudo que o Bolsonaro diz foi dito com uma extrema responsabilidade científica. Irônico que seja, né? Eventualmente, o Butantan, ao que tudo indica, foi politizado pela vontade política e assodada e apressada para além dos domínios da saúde real da população, por uma vontade política que fez com que o Instituto Butantan escondesse. A fala é essa, vamos ser explícitos, escondesse dados que não são tão bons assim.
Ora, gente, 50%, você tem uma chance em 2 de ser infectado. A gente já discutiu isso ontem, tudo bem. 100%, calma. 100% de casos graves, as pessoas não precisam ser internadas, mas 100% de casos graves são 7 pessoas que foram estudadas. Ou seja, os estudos do Butantan deixam muito a desejar e os números carecem de uma averiguação mais proficiente, porque 50% é o talo. Tudo bem, pode ser eficiente os 50%? Pode. Mas, eventualmente, é a pior vacina do mundo, com 50% de eficiência global. Se você tem à sua disposição uma vacina como a da Pfizer, que tem 95% de eficiência, você vai preferir qual? E com 50% você pode estar infectando outras pessoas, inclusive velhos, doentes, pessoas com comorbidades. Ou seja, o Butantan, politizado que foi, colocou um dilema em relação à possibilidade imediata da vacina. Não se brinca com ciência. E é engraçado que essas mesmas pessoas que falaram em nome da ciência, agora, como Jean Goldstein, como João Dória, falam de uma pressa urgente pela sobrevivência. Uma coisa não exclui a outra. A ciência responsável, ela quer salvar vidas. Se você coloca uma vacina ineficaz ou que pode dar sintomas adversos graves a longo prazo, você está brincando com vida em nome do poder. Bolsonaro tinha razão substancial na sua fala em ter uma responsabilidade com vacinas. Agora, não teve tanta responsabilidade assim, só para concluir, por favor, em nome de alcançar outras vacinas que poderiam estar sendo ofertadas agora para fazer uma competição com a vacina meio irresponsável do Butantan. Ou seja, aí sim, o brasileiro poderia escolher entre uma vacina que tem quase 100% de eficácia e outra que tem 50% de eficácia. Joel Pinheiro. Vamos lá. Olha, a gente já discutiu aqui o que, na minha visão, foi a comunicação desastrosa que o governo de São Paulo e o Instituto Butantan foram fazendo ao longo das semanas com relação à Coronavac. E daí, quando chegam os resultados, inevitavelmente decepcionaram. Não são os resultados maravilhosos vendidos antes, mas sejamos sinceros, são resultados bons. Mostram que essa vacina vai ter um papel central, pode ter um papel central na nossa estratégia de combate ao coronavírus. Sim, com relação ao grupo placebo, reduz a taxa dos que se infectam em 50%, que não quer dizer que a pessoa tem 50% de chance de pegar a doença, tá? Mas ainda assim, com os sintomas leves, moderados e até graves, a redução é bastante substancial, ou seja, é uma vacina boa para você dar para os grupos de risco, uma vacina boa para você dar com os idosos, que são aqueles que têm mais risco mesmo de desenvolver os sintomas graves e, portanto, você vai estar protegendo a vida deles. Você vai transformar o Covid na tal da gripezinha, graças à Coronavac. Hoje em dia ele não é, hoje em dia ele tem matado, já matou mais aí de 200 mil pessoas, como a gente tem visto muito bem. O Bolsonaro pode ironizar, o Bolsonaro pode fazer a piadinha que ele quiser, pode cantar de vitorioso, algo que só vai servir para as suas redes sociais e para os seus passapanistas. Ele pode fazer o que ele quiser, mas o fato é que a gente viu a total irresponsabilidade do governo federal nessa. A Pfizer, que o Adriles acabou de elogiar, de fato, é uma vacina bastante eficaz, assim, provavelmente a melhor do mundo, embora mais cara também. Mas ela ofereceu 70 milhões de doses para o governo não teve interesse. Não é que o Bolsonaro estava cientificamente vendo riscos ou querendo fazer nada. Ele nem se preocupou em planejar a vacinação para o Brasil. De forma que agora, vocês viram o Pazuello se explicando para o STF, né? Dizendo que não temos as seringas para vacinar. Vocês acham a Coronavac ruim? Então por que não pegaram mais alternativas? Sabe o que a gente tem no Brasil agora, de concreto? Temos 11 milhões de doses da Coronavac. O Ministério da Saúde do governo federal já comprou, já anunciou que vai comprar 100 milhões de doses da Coronavac, produzido pelo Butantan. Vai ter também a promessa de que vão vir as da AstraZeneca também, doses até maiores, mas não chegaram ainda. O que a gente tem concretamente é 11 milhões de doses de Coronavac e a promessa de 2 milhões de doses da AstraZeneca para chegar da Índia, não sei bem quando, nas próximas semanas, não sei bem quando. Vamos começar a usar o que a gente tem? Em vez de ficar nessa briguinha política ridícula, vamos começar a usar o que a gente tem e começar a vacinação, que o Brasil é o único que não começou ainda. Agora a bola está com a Anvisa. Vamos ver se ela aprova aí os dados da Coronavac, mas vamos aprovar e vamos começar isso aí? Porque não dá. Não dá para ficar empurrando de um para o outro, enquanto a gente assiste um mundo começando a vacinar e a gente não. O Brasil não é o único que está atrasado, tem países da Europa que estão também, mas todos ali, pelo menos, já começaram, então, e tem já um leque grande de vacina. O Brasil tem um leque pequeno de vacinas, vai ter AstraZeneca e vai ter Coronavac. Basicamente, quem sabe alguma coisa da Pfizer, não está claro? Sim, ela tem uma dificuldade de transporte,
por causa das geladeiras, mas para os grandes centros urbanos daria para trazer também. Enfim, nada foi feito. Perfeito. É incompetência total. É um ministro que não sabia que precisava de seringa. Então, menos briguinha e piada, vai? Ok. Adriles, um minuto. Primeiro, Joel, a questão das seringas é de responsabilidade dos estados. Os estados têm seringas, vai haver insumos, o governo já garantiu, o ministro também. Eu concordo com você de uma certa leniência em relação ao uso das vacinas do governo, que atrasou realmente demasiadamente. Mas se a gente coloca num ponto de vista logístico, a média de vacinação dos países do mundo inteiro é de 1%. 2 milhões de vacinas é 1% da população brasileira. Isso no espaço de 1, 2 meses. Ou seja, a gente tem que perceber que as pessoas não serão vacinadas em massa de um dia para o outro. Vai ser um processo de meses. Quando você tem uma vacina com 50% de eficácia, aí você possibilitando a infectar outras pessoas, sabendo que você tem uma chance em 2 de não ser infectado, você pode alargar mais ainda o nível de pessoas que estão isoladas, alargar o número de isolamento, de cerceamento de comércio, de trabalho, etc. Agora, se essas outras vacinas, aí eu concordo com você, forem apressadas no ponto de vista responsável cientificamente, e não como o Butantan fez, para que cheguem a tempo, e a tempo é daqui a alguns meses, inclusive, porque 1, 2 meses a gente vacina 1% da população. Então a gente pode chegar num denominador mais concreto, Joel, de vacinação da população. 1 minuto. Temos que começar, Adriles. Eu cansei já de ver as explicações que justificam cada nova incompetência do governo federal, do Ministério da Saúde, e também critico sem problema nenhum a comunicação do governo do estado, que gosta de vender maravilhas, daí quando você chega não era tudo aquilo. Ainda durante a semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a criticar o governo Bolsonaro. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que continuar dependendo da soja brasileira é endossar o desmatamento na Amazônia. Em uma mensagem nas redes sociais, o presidente francês disse: "Somos coerentes com nossas ambições ecológicas. Lutamos para produzir soja na Europa." E acrescentou: "Quando importamos a soja produzida a um ritmo rápido a partir da floresta destruída no Brasil, nós não somos coerentes. Nós precisamos da soja brasileira para viver?" questionou. Então, nós vamos produzir a soja europeia ou o equivalente. Aujourd'hui, besoin du soja brésilien. Na fala, o presidente francês não apresentou dados que corroborem com as declarações. Macron tem feito aparições públicas e demonstrado descontentamento com a política ambiental brasileira desde meados de 2019. O discurso do presidente francês vem em meio às difíceis negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia, dificultadas por conta das posições de alguns países do bloco europeu, que não estão nada contentes com a política ambiental do Brasil, sobretudo em relação ao desmatamento da Amazônia. O assunto foi debatido em Os Pingos nos Is. Mas é nisso que se transformou a política mundial, né? A política mundial se transformou numa fanfarra, né? Num show de fantasia, né? Um show de pantomima. Acabamos de falar, no comentário anterior eu estava falando sobre as diretrizes aí da Grã-Bretanha, da Alemanha de enfrentamento da pandemia, que são diretrizes inteiramente absurdas, amadoras, teatrais. Elas não salvam ninguém, elas não são inteligentes, é trancamento de sociedade. E você vê o presidente da França fazendo demagogia desse tipo, né? Chegando a esse nível de demagogia, tentar se cacifar. Antes da pandemia, né, o Emmanuel Macron era um morto-vivo como presidente da França, né? É uma gestão péssima, o país completamente em crise. Ele é um demagogo, então ele tentou a demagogia migratória versus a demagogia reacionária. Ele tentou, portanto, compor os privilégios estatais franceses com a suposta pauta moderninha, fingindo que todos os desterrados do planeta poderiam viver na França. Um demagogo completo, né? Um homem sem consistência alguma e que vive disso. E aí, Vitor, eu só queria fazer um rápido paralelo com o que nós estamos vendo no início, né, quer dizer, nas perspectivas para o governo Joe Biden, né?
Ah, não, naquela época que o Joe Biden disse que ia juntar o mundo contra o Brasil, lembram disso? Na reta final da campanha eleitoral, ele disse isso. Ah, não, isso foi só um jogo de cena, foi uma demagogia, não sei o quê. Pois bem, depois de certificado, o presidente eleito, vem o presidente da Comissão de Relações Exteriores, da Câmara dos Representantes, aliado de Joe Biden, dizer que o governo Biden vai caçar os Bolsonaros do mundo. Esse nível de bravata. Então, quem achava que essa demagogia era só um floreio ali para consumo interno, e que é, evidentemente, um floreio, né? um floreio macabro, mas é muito mais do que isso. É tomada de posição, é de fato tentativa de represália diplomática e comercial. E eles vão seguir, eles vão fazer demagogia com as vidas das pessoas, eles vão fazer demagogia com a pandemia, eles vão fazer demagogia com o meio ambiente. Eles têm um arsenal, né, de truques demagógicos e que infelizmente tem mercado. A gente está vendo, né, no comentário anterior, estava se falando sobre a Folha de São Paulo. Ah, porque a Folha é de esquerda e tal. Eu acho que não chega a isso, não chega a uma doutrina. É uma fantasia, é uma cartilha, é uma malandragem. Você acha que todos esses vivem como? Esses personagens que se dizem de esquerda, portanto igualitário, socialista. Alguém vive dessa maneira? São todos burgueses opulentos. São todos burgueses egoístas, todos com o boi na sombra. Como é que você condecora um personagem desse dizendo que ele é algo parecido com um socialista progressista? Ele é malandro, é pura malandragem. O Boulos vai fazer revolução. Você acha que os barões ou ex-barões da grande imprensa brasileira, você acha que tem alguém pensando em revolução socialista? Isso é tudo truque. Isso é tudo um verniz vagabundo, né, para se vender como consciente, sensível. E nessa vai ganhando um público de inocentes úteis ou inúteis, né, vai ganhando voto aqui e ali, vai ganhando oportunidades, vai montando esse clube, que foi o clube que acabou de tomar o poder nos Estados Unidos da América. Um clube de ricos, um clube de elite. Né? Nós vimos lá nos Estados Unidos o transcurso de um governo que foi positivo para a sociedade. Os indicadores estão aí. A oposição qual era? Era um clube de elite. Só que se faz de progressista como o Macron. Não, o problema é o Brasil, o fascismo que destrói o meio ambiente. Eles vão vir com esse tipo de cantilena a vida inteira. Se eles continuarem sendo condecorados como doutrinários, progressistas, eles são só picaretas. Eles são só parasitas, né? Então, é esse o nome que tem que dar a esses agentes da demagogia. Senão, essa demagogia vai virar, de fato, um garrote político. Constantino. Olha, essa é uma velha discordância minha e do mestre Fiuza, né? Porque eu entendo tudo que ele está dizendo e, sem dúvida, existe, né, essa característica de malandragem, de pura demagogia. Mas eu não subestimo o manto ideológico por trás disso. É o avanço do globalismo, né? O Macron sinaliza uma falsa virtude para assumir essa posição de liderança moral do mundo ocidental a um custo elevadíssimo. Vamos lembrar, né, daquelas manifestações as mais violentas que tivemos no Ocidente, com esse choque todo dessa elite progressista, dita progressista, cafajeste e hipócrita, e o povo, né, foram os coletes amarelos na França. Por quê? Porque ele começou, para sinalizar essa virtude, a aumentar o preço de combustível fóssil e levou a mais desemprego na França, né? Então nós não podemos subestimar isso. Agora, tem um outro aspecto também, que ele quer, obviamente, atender ali o protecionismo dessa parte agrícola francesa, que é muito ineficiente. Lembram da figura do Beauvais? Quem é mais antigo vai lembrar, né? Que depredava McDonald's e era recebido com tapete vermelho no fórum social
né, em Porto Alegre. Então, tudo isso sempre foi muito incoerente, como toda a narrativa da esquerda. A esquerda sempre foi financiada por bilionários, por ricos, pela elite, mas foram elas que fizeram as revoluções comunistas mundo afora. Então, o fator ideológico não pode ser, infelizmente, menosprezado, porque é o que dá esse manto de nobreza, né, a uma estratégia de poder. Então, o que o Macron está fazendo é isso. O Biden já fez ameaças diretas ao Brasil durante a fase da campanha. Isso foi ignorado pela nossa esquerda, que gosta, ironicamente, de acusar os Estados Unidos de império estadunidense, né? E aí ignorou o maior caso de ameaça imperialista que pode ilustrar essa narrativa, que foi a ameaça do Joe Biden, que é uma pauta globalista. Se o Brasil não seguir as diretrizes globalistas em relação ao clima, nós vamos ser punidos e tratados que nem um país de terceira categoria ou então ameaça mundial, que nem um Irã da vida, né? Isso é temerário. Então, é isso que está em jogo, e aí o Biden vai lá, vence numa eleição suspeita, né, e coloca exatamente um sujeito que endossa esse tipo de linguagem e que já vem falando em novas ameaças contra o Brasil. Então, é bom ficar claro para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que a pandemia forneceu o pretexto perfeito para esses globalistas, mas a causa é muito maior, tanto que eles já falam no tal do Great Reset e já querem unir a essa pauta da pandemia a história do aquecimento, ou das mudanças climáticas, não é mais aquecimento global, né? Da pauta climática, porque com isso eles vão avançando sobre as nossas liberdades, sobre a soberania nacional. É isso que está em jogo aqui, é algo muito perigoso e isso precisa ser freado. Então, esse tipo de discurso de Macron, de Joe Biden e companhia precisa ser apontado como o que é. É uma farsa, é pura demagogia sim, mas traz junto uma visão ideológica de mundo, que é uma concentração de poder nessas elites tecnocratas que vão ditar tudo de cima para baixo e bye-bye soberania nacional. É isso que está correndo perigo aqui. Outro tema que chocou o Brasil e o mundo foi o colapso no sistema de saúde do Amazonas. A situação foi analisada no programa Morning Show. Vini, como é que foi a reação das autoridades sobre o que está acontecendo em Manaus? A gente relatou aqui. E também dos artistas, né, que se mobilizaram para enviar ajuda. É isso, Paulo. Muitas autoridades, inclusive, atribuindo aí o que está acontecendo em Manaus à inércia do governo federal, responsabilizando, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos ver o primeiro tweet do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o que ele fala aí um pouco sobre esse assunto. A gente pode botar, por favor, na nossa tela aí o Rodrigo Maia dizendo o seguinte: a falta de oxigênio em Manaus, o atraso na vacina, a falta de coordenação com estados e municípios são resultado da agenda negacionista que muitas lideranças promovem. Está na hora de todas as forças se unirem para salvar vidas. É fundamental, como defendi em dezembro, com outros parlamentares, que o Congresso retome suas atividades na semana que vem. O Ciro Gomes também escreveu o seguinte pelo Twitter: é revoltante saber que o Bolsonaro genocida e seu cúmplice ministro da Saúde, mesmo sabendo de toda a situação devastadora da pandemia, não se movimentaram para ajudar Manaus. Bolsonaro e Pazuello são criminosos e traidores da pátria. Impeachment e cadeia para os dois. O Guilherme Boulos escreveu: enquanto as pessoas morrem sem oxigênio nos hospitais do Amazonas, Pazuello vai até Manaus lançar aplicativo que estimula o uso de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid. Bolsonaro culpa prefeitos e governadores pelo colapso. Para que temos um presidente da República? A deputada Sâmia Bonfim escreveu: o povo de Manaus precisa de oxigênio. O canalha que ocupa o Ministério da Saúde foi ao Amazonas para fazer propaganda de cloroquina. Bolsonaro e Pazuello são assassinos. O deputado também, o Marcelo Freixo, disse: não é incompetência. O que estamos vendo em Manaus são as consequências de crimes premeditados por Bolsonaro e seus cúmplices. O horror em Manaus é a materialização
do projeto bolsonarista para o Brasil, obra de um presidente que goza com o sofrimento alheio e promove a morte. E o ex-ministro da Saúde dos governos petistas, Alexandre Padilha, disse que Bolsonaro e Pazuello não conseguem prestar o mínimo de auxílio à população de Manaus. O povo está sem oxigênio e a cidade está caminhando para uma das maiores crises de saúde públicas já vistas em território nacional. Repercussão aí dessa triste situação que vive o estado do Amazonas e principalmente a cidade de Manaus. Vamos conversar com o nosso Joel e com o nosso Adriles aqui para a gente tentar entender os pontos de vistas que levaram a essa situação, que eu tenho certeza que eles divergem disso. Joel, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu me lembro muito bem no final do ano passado, em 2020, e até o governador do Amazonas, o estado do Amazonas, ganharam muita visibilidade no noticiário pela suspensão do lockdown que eles fizeram, até pela pressão dos comerciantes, né? Não sei se você está lembrado disso. Bem no finzinho do ano, ali naquele meio entre Natal e Ano Novo, enfim, ele acabou cedendo. Qual é a razão, na sua avaliação, disso tudo, né? Quem é o culpado disso tudo? Essa situação se deve a quê? Vamos lá. Uma situação grave dessas, via de regra, e nesse caso também, não se deve a um único culpado, a um único fator, né? É uma soma de fatores. O primeiro você já deu, Paulo. A gente está no meio de uma pandemia e a gente teve um esforço muito organizado na cidade de Manaus para acabar com o isolamento social, e que foi, inclusive, chancelado e apoiado por diversas figuras ligadas ao governo federal. Isso no finzinho do ano passado, como Carla Zambelli, Bia Kicis e também o deputado Osmar Terra, que disse isso em 4 de janeiro, já neste ano ele disse: embora noticiário alarmista, Manaus tem queda importante de óbitos desde julho, mostrando uma imunidade coletiva, de rebanho, informação, e se manteve assim até o último dia do ano. As escolas reabriram ainda em setembro e não houve alteração da curva de óbitos, como mostra o gráfico. Eu estou só citando esse tweet do Osmar Terra porque mostra muito a posição das pessoas que são radicalmente contra qualquer esforço de isolamento. Sempre afirmam que estamos ou na imunidade de rebanho ou muito perto dela. As mortes, agora os números, agora mostram de forma trágica o quão profundamente errada e irresponsável foi essa opinião do deputado e de todos os outros que concordaram com ele. Mas, evidentemente, não foi só isso, né? A gente vive uma pandemia que exige um esforço de isolamento, esse esforço pode ser pior ou melhor feito. Há maneiras, estamos sempre buscando desenvolver maneiras que prejudiquem menos o comércio e a economia, mas algum esforço tem que ser feito e Manaus chutou esse esforço para longe como se fosse uma grande vitória dos negacionistas. Agora não tem mais pandemia, não sei o que, tem pandemia, está matando a gente. Outros fatores. Possivelmente há uma nova variante do vírus circulando em Manaus, ainda mais contagiosa do que a variante original. Então isso pode ter aumentado ainda mais a pressão sobre o sistema de saúde. E você tem, acho que agora a gente vai nos responsáveis mais concretos. Em primeiro lugar, daí independente se você gosta ou não gosta do governo federal, ou que seja lá o que for, os grandes responsáveis pelo que está acontecendo direto são, sem dúvida, o executivo local. É o prefeito e o governo de Manaus e o governo do Amazonas, que não podem deixar chegar numa situação dessa de tamanho despreparo e tamanha falta de insumos básicos para garantir a vida da população, sabe? E de esforços para controlar a pandemia. Lembrando, os leitos de UTI em Manaus, pelo menos pelo que eu tinha visto ontem, já estão lotados, ou seja, não tem mais espaço para nada. O sistema está na beira do colapso. Isso é, antes de tudo, responsabilidade, sim, dos governos locais. A má gestão deles, sem sombra de dúvida, produziu essa situação em que pessoas estão morrendo de uma maneira absolutamente desnecessária e muito trágica, porque é uma morte horrível. E só para finalizar, por fim, o governo federal também tem papel nessa história. Por quê? Segunda-feira, o ministro Pazuello estava em Manaus. O que o ministro fez? Sabendo já da situação, está acabando oxigênio, já não tem, empurrou cloroquina para Manaus. Isso é criminoso, um tratamento sem nenhuma evidência. Desses remédios milagrosos, o único que ainda tem alguma chance de fazer o efeito é a ivermectina. Mas a cloroquina ninguém mais está dando no mundo e o governo continua com esse papo e continua empurrando essa solução mágica mentirosa. O governo incentivou as aglomerações, incentivou o fim do lockdown e do isolamento. Ok, Joel. Então,
É isso. Infelizmente, é uma cadeia aí de responsáveis, mas, sendo justos, eu acho que as autoridades locais têm que responder acima de todas as outras. Perfeito. Adriles, eu acho que é importante a gente destacar aqui, inclusive para a nossa audiência, quem nos acompanha pelo rádio e pelas nossas plataformas digitais, que há também uma narrativa que está sendo colocada de transferir 100% dessa responsabilidade ao presidente da República, certo? Exato. Isso existe. A gente está vendo isso acontecer. Tendência. Mas, até fui lembrado aqui por alguns espectadores, quem está lembrado de um caso onde houve uma compra de respiradores numa loja de vinhos, de adegas? Está lembrado disso? 3 milhões, Jorge? né? Isso aí. 3 milhões. 3 milhões de reais. Vocês estão lembrados dessa história? Absurdo. Essa história, ela é muito... ela é nojenta. Acho que a palavra é essa. Ela é absolutamente nojenta. E essa história aconteceu onde? No estado do Amazonas. Você acha correto culpar o Bolsonaro única e exclusivamente por isso, ou você vai na linha do Joel? Não, eu não acho, não é nem única exclusivamente, eu acho nada correto culpar o governo federal. A responsabilidade é exclusiva das autoridades locais em Manaus. Manaus, o problema de Manaus é que existe uma estrutura hospitalar extremamente falha. Pra vocês terem uma ideia, o Hospital Federal tem apenas 60 leitos. Respiradores foram comprados de maneira superfaturada por fabricantes de vinhos. A secretária de saúde foi presa. Eles tiveram um ano com patrocínio do governo, com centenas de milhões de dinheiro público do governo, porque o STF proibiu, tolheu qualquer tipo de participação efetiva no controle da pandemia e transformou o governo federal em patrocinador da pandemia. Foi o que o governo fez, deu dinheiro. O dinheiro foi desviado, foi deturpado, teve a sua finalidade completamente desviada, os hospitais não se aparelharam, os respiradores ficaram a ver navios e a situação em que parece que tem uma nova cepa do vírus chegando foi exatamente de piorar. Ou seja, a estrutura precaríssima de Manaus não é exatamente fruto da pandemia direta, é fruto do problema da estrutura precária e da ineficiência e da corrupção de seus gestores. Volto a dizer, a secretária de saúde foi presa por desvio de recursos em compra de respiradores, ou seja, é o Covidão que é o maior responsável pelo problema de Manaus. Agora, dizer que lockdown funciona, isso é uma mentira repetida e reiterada como um mantra. A gente tem que repetir várias vezes aqui que os países que mais se fecharam, como a Argentina, que fez um lockdown severíssimo, os números dispararam. Para não dizer desfilar os 15 países que mais se fecharam aqui, que fizeram lockdown e que não adiantou nada, não achatou nada a curva. Eu lembro só do primeiro, a Itália. Das 3 primeiras semanas que eles se fecharam totalmente, os números triplicaram. Por uma razão muito simples, vou desenhar cientificamente. Quando você já tem o vírus instalado, não adianta fazer lockdown, porque a pessoa já está infectada e leva o vírus para dentro de casa e causa aglomeração. Você propõe um lockdown, você não resolve... Peraí, João. Você não resolve o problema da pandemia, da disseminação do vírus e piora a situação das pessoas. É isso que causou a revolta das pessoas de Manaus. Agora, sim, aí eu concordo. As normas de distanciamento social, de higienização das mãos, de não aglomeração, de proibir, de alguma forma, grandes shows, grandes eventos, isso sim tem uma medida profilática efetiva por razões óbvias. Se você está perto de uma pessoa, você contamina a pessoa de uma maneira muito mais efetiva. Manaus teve show com 4 mil pessoas. Pois é, isso sim. Eles 4 mil pessoas. Exatamente, eles tiveram grandes atos irresponsáveis nesse sentido. Mas dizer que isso é culpa de lockdown, de governo que desestimulou o lockdown, sim, eu desestimulo lockdown porque não tem prova científica alguma. E esses oportunistas que ficam nas redes sociais culpando o governo federal estão sendo, na verdade, incentivados pela derrocada do Trump lá fora. Ou seja, fazem tudo e qualquer coisa para demonizar o governo e não fazem algo positivo, como, por exemplo, fazer uma prédica assim, do tratamento profilático preventivo. Em Belém, com tratamento profilático preventivo, por exemplo, com coagulantes, antibióticos, cortisona, a curva de infecção piorou. Em vez de eles proporem medidas positivas
e atacarem o cerne do problema, que é a corrupção e a má gestão dos governantes, eles ficam culpando o governo federal. Isso sim é negacionismo e positivismo de uma sanha política odiosa que não ajuda em nada o país. Ok, e só passando uma informação aqui para todos, que a nossa Tamea Danelon, procuradora da República, me mandou no WhatsApp aqui, eu acho bem importante a gente transmitir isso. Em 30/6/2020 foi deflagrada a Operação Sangria pelo MPF, Polícia Federal e CGU, onde eram investigados por superfaturamento na compra de respiradores o governador do estado do Amazonas. Respiradores foram comprados de uma importadora de vinhos. Em 8 de outubro do ano passado, a segunda fase da operação foi deflagrada. Um dos alvos da operação foi o vice-governador do Amazonas e foram presos ex-secretários de saúde. A terceira fase ocorreu em 30 de novembro de 2020 e apurou as licitações fraudulentas para combate de equipamentos de combate à pandemia. Ou seja, a corrupção realmente, ela mata. É um estado deplorável, esse estado do Amazonas. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque na nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.